A paz de Jesus, tudo bem? Olha só, nesse domingo nós vamos começar a nossa preparação para o Natal, chamada também de Advento. Advento que significa vinda. Então, é a preparação para a vinda de Jesus no Natal. Portanto, nesse tempo nós vamos ter leituras bíblicas falando das profecias que previam a vinda de Jesus e também leituras falando da segunda vinda de Jesus. Por isso é necessário que nós guardemos duas palavras que vão aparecer muito: parousia e escatologia. Escatologia é tudo aquilo que se refere ao fim dos tempos, né? Ao céu, fim do mundo, ao início do reino dos céus. E parousia é mais específico, se refere justamente à segunda vinda de Jesus, à volta de Jesus. Isso é parousia. E aí nós vamos falar muito sobre a parousia, sobre a volta de Jesus e principalmente sobre o nascimento de Jesus. Há mais ou menos 2024 anos atrás, lá em Belém, houve um tempo grande de profecias prevendo a chegada de Jesus, o Filho de Deus. Então nós vamos, por exemplo, hoje, a primeira leitura fala dessa profecia que previa a vinda de um descendente de Davi. A segunda leitura, depois do Salmo, é uma carta de Paulo, portanto, ele escreveu depois que Jesus nasceu, depois do cumprimento da profecia da primeira leitura. E nessa segunda leitura de Tessalonicenses, Paulo fala da parousia, daquilo que nós estamos esperando acontecer ainda, que é a volta de Jesus. E o Evangelho, que é o cumprimento, né, que é Jesus presente ali, ele próprio falando da sua segunda vinda também e do fim dos tempos, falando daquele momento escatológico e do momento da sua parousia. Amém? Vamos então à primeira leitura, que é aquela profecia que previa o nascimento do Filho de Deus, do Salvador. Primeira leitura: farei brotar de Davi a semente da justiça. Leitura do livro do profeta Jeremias 33, de 14 a 16. Eis que virão dias, diz o Senhor. Olha só, remetendo ao futuro, né? Eis que virão dias, diz o Senhor, lembrando que isso foi séculos antes de Jesus nascer. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Isso é o povo de Deus escolhido. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, ou seja, o Filho de Deus, o Salvador, vai ser um descendente de Davi. E nós sabemos que São José, mesmo sendo pai adotivo de Jesus, era da descendência de Davi. E Nossa Senhora também, Maria, também descendente de Davi, cumprindo essa profecia que havia já antigamente. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo. Então, era uma promessa de salvação, a vinda de um Salvador. Judá será salvo. E Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então está aí essa profecia feita séculos antes do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 24, 25, de 4 a 14. E a resposta do Salmo é: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. E nesse tempo de advento, daqui até o Natal, vamos pedir essa graça a Deus, de elevar a nossa alma a Deus. A nossa alma é o que é de mais íntimo, né? Então que o nosso mais íntimo seja elevado a Deus. Isso nós chamamos de oração, de adoração, de contemplação. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Mostrai-me, ó Deus, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. E olha aqui falando do Salvador. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Deus de misericórdia. Ele não condena o pecador, mas ele o reconduz ao bom caminho. É conversão, é mudança de vida. Ele reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho.
Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Ei, quais são os caminhos do Senhor? Verdade e amor. Lindo, não? Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Maravilhoso. Deus se torna íntimo de nós. Deus se torna íntimo daqueles que o temem e lhes dá a conhecer a sua aliança. Onde está essa aliança? Aqui na palavra. Então, na palavra, como nós meditamos aqui na missa, é que Deus se torna íntimo a nós. Aleluia! Que nesse tempo do advento, daqui até o Natal, a gente fique cada vez mais íntimo do Senhor e o Senhor mais íntimo a nós que o tememos. Amém! Segunda leitura. Que o Senhor confirme os vossos corações na vinda de Cristo. Aí aqui já se refere à parousia, a segunda vinda de Cristo. Porque Paulo, vocês sabem, ele se converteu a cristão depois que Jesus já tinha morrido na cruz e ressuscitado. Ele não viu pessoalmente o ministério de Jesus nessa terra. Ele ouviu falar. E depois, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco, foi com Jesus já ressuscitado. Então ele é testemunha de que o Senhor ressuscitou. O Senhor mesmo falou: Paulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele encontrou Jesus ressuscitado e isso mudou a vida dele. Mais tarde ele escreveu essa carta, falando que Jesus vai voltar, parousia. Então esse aqui é um texto escatológico, fala do fim dos tempos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, 12 até o 4, 2. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Veja que o Evangelho sempre nos traz palavras de amor. As palavras de ódio, de divisão, não combinam com o Evangelho. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos. Veja, eu não tenho que amar só quem é da minha religião, só quem é da minha igreja, só quem pensa como eu, só quem é da minha turma, não. O amor entre vós, ou seja, nós, irmãos de igreja, e para com todos. Esse para com todos tem que ser exaltado. O cristão é aquele que ama a todos, até os inimigos. Pasmem. É isso. O amor para com todos aumente e transborde sempre mais. A exemplo do amor que temos por vós. Ele fala assim como nós amamos vocês. Que assim ele, Jesus, confirme os vossos corações numa santidade sem defeito. Numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai. No dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Aqui está uma palavra escatológica, referindo-se à parousia. No dia da vinda do Senhor. Que dia é esse? Não sabemos. Ele acontecerá de repente. Então, que nós estejamos nessa santidade sem defeito no dia da vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Haverá um dia em que Jesus virá com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Exortar é incentivar, é dar uma palavra de ânimo. Então, olha só, eis o que vos pedimos e exortamos. Pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. E já estáis vivendo assim. Olha só, que ousadia, né? Você aprendeu comigo como é que a gente tem que viver para agradar a Deus. Eu diria que nós estamos nesse mundo para agradar a Deus. Nós vivemos para agradar a Deus. E como que deve se fazer isso? Aí Paulo falou, vocês aprenderam com a gente como que se deve viver para agradar a Deus. E aí ele diz, mas continuem progredindo. Vocês já vivem isso, mas procurem melhorar mais. Continueis progredindo. Deixa eu ler de novo, usar a palavra que ele usou aqui. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. E já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que elogio que Paulo fez a essa comunidade que morava em Tessalônica.
Por isso são chamados de Tessalonicenses, que eles já aprenderam a doutrina, que eles já vivem para agradar a Deus. Que coisa linda dizer isso de uma comunidade, né? E olha só, conheceis de fato as instruções. Quando nós abrimos a Bíblia é para conhecer essas instruções. Quando essas leituras são feitas na missa, são para que nós conheçamos essas instruções de como viver numa santidade perfeita para agradar a Deus. Amém? Agora vamos ao Evangelho. O Evangelho, obviamente, fala de um tempo anterior à carta aos Tessalonicenses. E aqui na aclamação ao Evangelho está escrito assim: Aleluia, aleluia, aleluia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Evangelho, a vossa libertação está próxima, ou seja, a vinda de Jesus. A vossa libertação está próxima. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Deixa eu só citar aqui o capítulo Lucas 21, 25 a 28. Aí tem um salto para o versículo 34 e 36. São dois trechos do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Essa frase aqui não está na Bíblia, então a igreja coloca na liturgia para nos situar, né? Porque se começa do trecho como está na Bíblia, começa assim: haverá sinais no sol. Aí você diz, mas quem que está falando aqui? Tem que ter uma indicação de quem que está falando. Então a igreja coloca antes da leitura essa frase: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Amém? E aí vamos à passagem bíblica. Jesus, falando aos seus discípulos, disse o quê? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Haverá sinais. Lembremos que, biblicamente, a palavra sinais se refere a milagres, a prodígios. Então, Jesus falando aqui da parousia, do fim dos tempos, ele diz: haverá sinais, haverá milagres no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. E nós estamos assistindo isso, irmãos. Sinais no sol, sim. Na lua, né? Em outra passagem, Jesus fala assim: as estrelas cairão. E nós vemos pela TV bombas e foguetes caindo, especialmente na Terra Santa, né? Ali em Gaza, são imagens terríveis, né? É como se fossem estrelas caindo, aqueles foguetes com bombas terríveis matando crianças, mulheres, famílias inteiras. E aí diz: as nações ficarão angustiadas. E como estão angustiadas as nações que estão em guerra hoje? É uma guerra sem fim na Síria, mais de década. Agora parece que a coisa está se repetindo na Ucrânia. Eu pessoalmente não vejo esperança de um fim naquela guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia vai continuar tentando reconquistar seu território, a Rússia não vai querer abrir mão do tanto que eles avançaram até hoje, e as nações ocidentais vão continuar fornecendo armas para a Ucrânia, e a Rússia é uma potência bélica. Então, infelizmente, nós vemos aí essa angústia das nações aqui. Em outros lugares do mundo também estão acontecendo muitas guerras. Triste, 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 muito triste. Angustiante. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Bom, pavor do barulho do mar e das ondas, nós podemos falar do aquecimento global e que o nível do mar está subindo. Ainda outros dias eu vi uma matéria sobre um país que vai desaparecer, uma ilha que vai desaparecer. E o volume das chuvas estão aumentando torrencialmente. Então as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, infelizmente, vão se repetir. Chuvas torrenciais que destruirão ruas e cidades vão continuar acontecendo e aumentando. Então é como se realmente esse barulho do mar que está subindo e das ondas, são os tsunamis. Isso são sinais de que estamos nos aproximando
da segunda vinda de Jesus, dos últimos tempos. Versículo 26. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, ao planeta, porque as forças do céu serão abaladas. Então aqui há uma palavra pesada e preocupante. Só que a seguir, Jesus dá uma palavra de esperança para nós que somos cristãos. Porque isso é apavorante para quem não crê em Deus, para quem não tem a quem recorrer, para quem não tem um Salvador. Agora, e o que Jesus diz para nós que temos a Ele como Salvador? Então até aqui ele falou de coisas preocupantes, sinais de guerras, de barulho do mar e das ondas, de homens desmaiando de medo só de imaginar o que vai acontecer ao planeta, ao mundo. E aí, no versículo 27, ele traz uma palavra de esperança. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. A nós, irmãos, essas palavras são de alegria. A nossa libertação está próxima. Então, quando você ouvir falar de fim do mundo, fim dos tempos, da volta de Jesus, alegrai-vos, porque a vossa libertação está próxima. Nós vamos chegar nessa parte aqui ainda. Eu já estou adiantando, né? Estou dando um spoiler do final dessa leitura. Então, olha só. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, eu vou me apavorar? Vou ficar com medo? Não, olha só. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça. Porque a vossa libertação está próxima. O céu é a nossa libertação. Quero lembrar como Santa Teresinha: eu não morro, eu entro para a vida. Ou como Paulo: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Morrer para mim é ganho, porque se eu morro eu entro no céu. Então, irmãos, quando você ouvir falar dessas coisas, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. Porque se o nosso coração ficar insensível, nós nos juntaremos aos pagãos, entraremos em desespero, vamos desmaiar de desespero. E aí ele diz assim: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. E o que é que torna o nosso coração insensível? A gula, ele vai falar aqui. Por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Então a gula aqui está representando todos os vícios, né? A gula, a embriaguez, olha só, falando de vícios, né? Os vícios de pecado e até das preocupações da vida, dessa vida presente aqui. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com a vida presente do que com a nossa salvação, do que com a esperança de céu. Então, quando nós temos a esperança de céu e não deixamos as preocupações da vida nos desviarem das coisas de Deus, então aí realmente nós estaremos preparados para o dia da vinda do Senhor. Vamos continuar aqui. Então, olha só. Não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, o que eu tenho que fazer? Portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Como é que eu devo esperar a parousia, a volta de Jesus? Como é que eu tenho que esperar aqueles momentos escatológicos do fim do tempo? Orai a todo momento, oração constante. Eu estou orando de manhã, estou no trabalho, estou no trânsito, onde for, eu estou orando, eu estou em intimidade com Deus. Falando com Deus a todo tempo. Orai a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo que deve acontecer. Você não quer escapar de tudo que deve acontecer nesse mundo? Ore a todo momento para escapar e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, ficar de pé diante do Senhor no dia da sua volta é uma certeza de que eu passei a minha vida fazendo tudo para agradar a Deus. Então naquela hora eu vou estar de pé. Como Nossa Senhora
estava de pé diante da cruz. E Maria, sua mãe, estava de pé. Porque ela também, ela realizou a vontade do Pai até aquele momento. Como Jesus disse, Pai, eu fiz a sua vontade em tudo. Maria, ali diante da cruz, também estava de pé, diante do maior sofrimento da sua vida, do maior martírio. Você já perdeu um ente querido? Pense no sofrimento que é perder um ente querido. E Maria perdeu um filho, torturado, assassinado diante dos seus olhos. Mas ela estava ali, de pé, confiante de que ainda haveria uma vitória, de que a morte não é a palavra final. Por que Maria está de pé ali? Ela está indiferente ao sofrimento do filho? Não, ela está sofrendo junto. Mas ela tem a esperança de que a morte não é a palavra final, de que morrer é lucro para quem crê em Deus, para quem crê em Jesus. Portanto, se você está entre esses que perderam um ente querido, louve a Deus porque há uma esperança. A esperança é uma das virtudes do cristão. Nós temos fé em tudo que nós lemos na Bíblia, nós temos fé em tudo que aconteceu e está acontecendo. Mas nós também temos uma esperança para o futuro. A parousia vai acontecer. Há um céu e há uma vida eterna. Essa esperança nos move. Nesse sentido, a esperança às vezes é mais importante do que a fé. Porque a fé se refere ao passado e ao presente. Agora, a esperança é algo que ainda vai acontecer. Eu tenho esperança. É como que uma certeza a respeito do que eu ainda não vi. Essa esperança me move. Eu tenho certeza que um dia Jesus vai pronunciar o meu nome e virá para nos salvar. Parousia, Jesus, seja bem-vindo. Bem, Senhor, Maranatá. Irmãos, por favor, se você chegou até aqui, dá um curtir aí nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e divulgue, compartilhe. Tenho certeza que fará bem a outras pessoas também. Por enquanto, a paz de Jesus. Fique com Deus. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.